Olá, seja bem-vindo. Imagine um pai levando seu filho para o shopping. Normal, né? Filhinho de 5 anos de idade. E após passear em algumas lojas, o pai, precisando comprar ali um tablet, acaba entrando numa loja de tecnologia. Dentro da loja de tecnologia, o pai percebe um brinquedo diferente e o filho lá todo feliz com esse brinquedo. Ele olha pro brinquedo, a criança, e fala assim: eu quero, pai, eu quero esse brinquedo, eu quero. Esse brinquedo que parece um helicóptero, parece um avião, um brinquedo espetacular. Trata-se de um drone. Na verdade, a criança pede esse drone para o pai e o pai simplesmente diz: não, agora não, filho, não posso te dar esse presente aí, não posso te dar esse brinquedo. Por que o pai respondeu isso? Porque não é um brinquedo. O pai sabe muito bem que não trata-se apenas de um objeto, uma pipa, por exemplo. É um drone, é um equipamento que pode ser usado muitas vezes para filmagens em longa distância. E por esta razão, ele não pode dar naquele momento um drone para um filho de 5 anos. O que ele vai fazer com esse drone? Qualquer errinho vai quebrar o aparelho que custa muito caro. Qualquer movimento pode cair na casa de alguém, pode fazer uma filmagem inadequada e, além do mais, é necessário uma permissão em certos lugares para usar aquele equipamento. Então, na verdade, o pai disse não, que a criança não estava preparada para receber algo daquele valor e daquela importância. Isso muitas vezes acontece com a gente. Quando a gente pede a Deus algo e ele não responde, é porque ele sabe muito bem que naquele momento a gente pode acabar não tendo uma boa ação ao receber aquilo. Já viu pessoas que depois que prosperam, viram as costas para Deus, abandonam o caráter, fazem um monte de coisa de errado? Por que elas fazem isso? Porque, na verdade, elas receberam aquilo que elas não estavam preparadas para receber. Muita gente começa a desistir até mesmo da fé por acreditar que Deus não se importa com elas quando ele nega a oração. Existem 3 tipos de negação vindo de Deus, 3 tipos de pedidos, respostas de pedidos vindo de Deus. A primeira delas é: sim, ele vai te dar aquilo, você pediu a Deus, ele vai te dar naquele momento que você pediu. A segunda resposta é não, você vai pedir a Deus e ele nunca vai te dar aquilo que você pediu. E a terceira resposta é: hoje não. E você vai receber de Deus aquela oração, mas não agora, não nesse momento, quando você estiver preparado. Como no caso da criança. Quando ela estiver mais velha, talvez o pai dê um drone para ela, mas agora ela não tem condições de ter. Eu dei esse exemplo porque muita gente fica assim, né, pensando: será que Deus me ouve? Será que Deus está me punindo? Será que eu sou digno de ouvir a voz de Deus? E aquele silêncio, a sua oração, acaba gerando algumas dúvidas, ansiedades. E algumas pessoas até se revoltam com Deus em relação a isso. Eu já passei por momentos de dúvidas, de revoltas, porque eu não acreditava que Deus estava me ouvindo. Eu falava como uma criança: meu pai não gosta de mim porque ele não me deu aquilo que eu queria. Sendo que, na verdade, ele estava me protegendo de algo. Era muito mais amor de Deus, amor do Pai, quando ele não respondeu a minha oração, quando ele não ouviu naquele momento. Quantas vezes você pediu para se relacionar com uma pessoa: eu gosto muito dela, Deus me dá ela, e Deus não te respondeu a oração, aquela pessoa nunca te deu moral, e mais na frente você percebeu que aquela pessoa não era a pessoa certa para você, que ela era uma pessoa cheia de segredos, cheia de malandragens. Quantas vezes você pediu a Deus para ir por um caminho, para Deus te dar algo, e quando você não teve a resposta daquilo, mais na frente você percebeu que aquilo era uma armadilha? Quantas vezes? Por isso, eu decidi falar desse tema. Por que Deus não nos escuta? Jó clamou em meia dor e ouviu apenas vento. Jó, homem justo, reto, temente a Deus, se desviava do mal, por muitas vezes pediu a Deus e ele não teve respostas naquele momento. Davi orava nas madrugadas pedindo: até quando, Senhor? Até quando? E por muitas vezes ele também não teve sua resposta naquele momento. Até Jesus na cruz também falou para Deus: Deus meu, por que me desamparaste? E naquele momento houve aquele silêncio diante de tal pedido. Muitas vezes a gente não entende que Deus, ele nos ouve, mas ele não nos responde naquele momento porque nós não estamos prontos para a resposta. O silêncio de Deus muitas vezes faz a gente buscar mais a ele. Tudo que é fácil se torna inútil para a gente. Às vezes você ganha uma coisa muito fácil aqui e você não vai ter aquele carinho, aquele respeito por aquilo que você recebeu. Quando uma pessoa recebe algo de Deus e às vezes ela não se esforçou com aquilo, ela pode até levar
aquele presente de Deus, vamos dizer assim, de forma liviana. Tudo que eu conquistei na vida, ou que eu conquisto na minha vida pessoal, eu preciso esforçar 5, 6 vezes mais. Se é para conquistar algo simples, eu tenho que lutar 10 vezes mais para conquistar aquilo simples. Muitas orações que a gente faz, Paulo mesmo orou a Deus, entendeu? E Jesus respondeu para ele: Paulo, a minha graça te basta. Muitas vezes a gente busca uma solução, uma resposta, mas só a presença de Deus na nossa vida já é a resposta. E as outras coisas são coisas secundárias em relação à resposta de Deus. Quer resposta maior de Deus do que Ele estar com você? Quer resposta maior do que o sacrifício dele na cruz? O silêncio de Deus, ele testa muitas vezes o nosso coração. Tem muitas pessoas que só falam com Deus para pedir. São que nem sanguessugas, né? Me dá, eu quero, eu preciso. Muitas vezes essas pessoas não falam com Deus para agradecer. Senhor, agradeço aqui pela oportunidade de estar vivo, por essa chance de poder ter a tua presença ao meu lado. Muita gente não agradece a Deus pela salvação. Senhor, obrigado por ter me salvado, ter me livrado das trevas. Muita gente acaba ignorando a Deus porque não conquistou aquilo que ela sempre sonhou. Sendo que, na verdade, o mais importante, aquilo que é mais útil na vida do ser humano, que é a presença dele, e às vezes ela não agradece. Então o silêncio de Deus, ele testa o seu coração nesse sentido, para ver se você vai ser grato com as coisas que você já tem, para ver se você vai gostar de Deus independente do que ele faça. Se ele fizer, é Deus. Já viu essa música? Se ele não fizer, é Deus. E não vai deixar de ser Deus. Muitas vezes também, Deus nos responde algo que a gente não aceita. Uma vez, em cima de um monte, na época que eu frequentava uma religião aí, eu pedi a Deus o seguinte: Deus, me afasta tudo aquilo que for falsidade e mentira na minha vida. Do nada, tudo que eu tinha sumiu, foi afastado de mim. Por quê? Porque tudo que eu estava vivendo era falsidade e mentira. A noiva que eu tinha, falsidade e mentira. As amizades que eu tinha eram falsidade e mentira. A religião que eu frequentava era falsa e mentirosa. Deus respondeu essa oração. Apesar de naquele momento eu não ter gostado muito, né? Pô, Deus, o que está acontecendo comigo? O que o Senhor está tirando tudo de mim? Só que na verdade, ele estava só tirando aquilo, tudo que era falso, tudo que era mentiroso, sabe? Será que a gente não está ouvindo a voz de Deus só quando ele fala assim? Quando ele fala assim, poxa, tá legal. Agora, quando ele fala agora não, eu fico chateado. Você tá entendendo? Muitas vezes a resposta de Deus já veio na nossa vida, mas a gente não aceitou como a gente queria. Você pediu um emprego, Deus te deu outro. Você pediu uma cura, mas Deus te deu perseverança, deu sabedoria. Você pediu prosperidade, mas Deus te deu uma família abençoada. Muitas vezes, né? Há algo em nós que precisa ser tratado. A Bíblia diz assim, se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Muitos pedidos que a gente faz é contra a vontade de Deus. Muita coisa que a gente pede não está aliado com aquilo que Deus quer nos dar. Às vezes você está pedindo algo que Deus olha e fala assim, poxa, você não está pronto para isso. Você não pode receber isso agora. O silêncio de Deus também é uma resposta dele. O silêncio é uma forma de Deus te responder. Às vezes Deus está apenas dizendo assim, espera. Outras vezes ele está apenas agindo nos bastidores, preparando algo melhor para você. Porque a Bíblia fala, nós andamos por fé e não por vista. Por que Deus não está me respondendo? Eu não vejo o sinal de Deus. Quem disse que você precisa ver algum sinal? Nós andamos por fé. Quem disse que você precisa sentir algo? Eu preciso sentir a voz de Deus, eu preciso chorar, eu preciso me emocionar. Quem disse isso? Nós não vivemos pelo que sentimos, nós não vivemos por aquilo que a gente vê, mas pela fé. É através da fé, você pediu a Deus e você sabe que Ele está cuidando do seu pedido da melhor maneira possível. Você pediu algo, mas Ele tem um entendimento muito maior para te dar aquilo que você realmente precisa. O que fazer, então, quando Deus parece não estar respondendo a minha oração? O que fazer? Primeira coisa, pare de buscar respostas de Deus. Tudo isso que eu estou te falando, eu já fui assim. Não estou falando assim, não sei o que, como se eu fosse especial. Não, eu também sou assim às vezes. A gente quer algo e não vem, a gente fica chateado, mas primeiro, pare de buscar apenas resposta. Eu tinha mania, Deus, se o Senhor é Deus, o Senhor tem que me dar isso. Eu tinha mania de fazer isso, aprendi, né? De forma errada. Hoje eu oro assim, Deus, seja feita a tua vontade, se o Senhor quiser me dar,
amém. Se não quiser, já sou grato por tudo que o Senhor me deu. Busque, em vez de buscar a resposta de Deus, busque a presença dele. Busque estar mais perto de Deus. Quanto mais perto de Deus a gente está, mais escutamos a sua voz. Imagina aí que você quer escutar a voz de alguém, e essa pessoa está bem distante. Ela grita, grita, mas você não consegue escutar o grito dela. Mas quanto mais ela vai se aproximando de você, mais nítido fica o som da sua voz. Quanto mais estamos perto de Deus, mais nós sentimos a presença dele, mais nós escutamos a voz dele. Não trate Deus como um guru, como um gênio da lâmpada, mas como um pai. Um pai que sabe quando você pode receber algo ou não. Outra coisa, examine a sua vida. Será que não existe algo te afastando de Deus? Será que você não está querendo ouvir a voz de Deus, mas não abre mais a Bíblia para ler? A última vez que você leu a Bíblia? Será que você não fala mais de Deus para as pessoas? Será que Deus não fala mais com você porque você não fala mais dele para os outros? Rapaz, essa daí foi a surra do ano que eu levei de Deus. Deus falou assim, Tiago, você está me ouvindo pouco, sabe por quê? Porque você não está falando de mim para os outros. Será que não é o que está acontecendo com você? A mesma coisa que aconteceu comigo? Será que é algum pecado? Você só vive para o trabalho, é 24 horas pensando no trabalho, aí não tem mais tempo para buscar Deus. Será que não é 24 horas no pecado, você só fica usando coisa errada, se prostituindo, pegando um monte de mulher na rua, bebendo sem parar? Será que você não está vivendo uma vida longe de Deus, vivendo uma vida afastada dele, só pensando em conquistar coisas materiais, só pensando em ter vitórias sobre os outros, ter poder, status? Será que isso não está te afastando de Deus? Será que não falta um perdão? Será que você não tem que perdoar alguém que você acabou machucando ou te machucou, né? Será que você não tem que perdoar alguma pessoa? Será que não tem ali alguma pessoa no seu coração fazendo morada todo dia, trazendo um sentimento ruim dentro de você? Talvez essas situações estejam impedindo a voz de Deus de ser clara, porque ele responde sempre, mas às vezes a gente não consegue escutar, porque ele está muito longe da gente, porque a gente se afastou dele. Muitas vezes a gente busca a resposta que já está escrita na Bíblia. Eu vou contar um testemunho aqui. Eu precisava arrumar um trampo esse ano passado. Estava uma situação financeira muito ruim, precisava de arrumar um trabalho. Eu não sabia o que fazer. Falei para Deus, Deus, fala comigo. E abri a Bíblia. A passagem que, na hora que eu abri a Bíblia, a passagem que veio para mim foi: tudo que pedires em meu nome, crendo, recebereis. Olha a passagem que veio, na hora que eu pedi. Eu falei, então Deus, eu quero isso. E pela vontade dele, ele me deu o que eu pedi nesse momento. Mas eu tive que, para erguer minha fé, para alimentar minha fé, eu tive que ler na palavra dele. Às vezes a gente não lê a Bíblia e a gente fica fraco na fé pela falta de leitura. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Seja persistente. Dar-te-vos-á, pedi e dar-te-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á. Será que você não está desistindo fácil? Será que você não está fazendo a oração do ansioso? Meu Deus, me dá logo, mas me dá logo. Me dá paciência, mas me dá já. A oração do ansioso. Será que você não está fazendo essa oração? Será que você já não abandonou aquele sonho que estava dentro de você porque parece mais distante? Eu vou falar uma coisa que eu sinto que acontece comigo. Por exemplo, aqui nesse canal mesmo. Quantas vezes, cara, eu já fiz vídeo, um monte de coisa, e às vezes é muito difícil, eu tenho que esforçar 50 vezes, 100 vezes mais. E o resultado, quanto mais eu esforço, menos vem. Eu já pensei em desistir algumas vezes, mas eu continuo perseverando. Por quê? Porque eu sei que aqui é uma missão que Deus colocou no meu coração. Que as visualizações não é tão importante. Será que você não está desistindo de algo porque você está olhando só para números, só para dinheiro, só para status, hein? Será que você não está desistindo fácil demais daquilo que você pediu para Deus? Agora, eu quero que você faça o seguinte. Se você sente que Deus não está te respondendo, você vai confiar nele totalmente. Você vai escrever aí num papel aquilo que você pediu e vai analisar. Será que Deus pode me dar isso? Será que eu estou preparado para receber isso? Então vai escrever os seus pedidos no papel e vai analisar. Será que se eu receber isso eu vou continuar perto de Deus ou vou me afastar dele? Você vai colocar seus pedidos no papel e você vai analisar. Será que esse pedido é um pedido egoísta ou será que é um pedido que vai favorecer outras pessoas também? Porque muitas vezes, como diz lá no livro de Tiago, pedir e não receber porque pedir para os próprios interesses. Será que você não está pedindo algo para Deus
só para você, de forma egoísta, você vai analisar esses pedidos, mas tem que colocar esses pedidos dentro de um papel, escrito num papel, para que ele possa ser mais claro. Às vezes você está pedindo uma cura para Deus, sabe? Às vezes você está pedindo uma prosperidade. Coloque esses pedidos no papel só para você ter a claridade do que você está pedindo, para você poder analisar. Será que você não se tornou uma pessoa melhor por causa das lutas que você está passando agora? Será que esse momento já é o momento de finalizar essa luta? Ou será que Deus ainda está te preparando para algo muito mais grandioso? Uma coisa eu te digo, nós temos todas as bênçãos nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Tá? Então, ainda que não aconteça algo aqui, neste mundo passageiro e momentâneo, tudo aquilo que nós precisamos já está preparado para nós. Isso é muito forte. O silêncio de Deus aqui nesse mundo nunca é o fim da história. Às vezes você pede algo, como Jó pediu, que só será respondido no final da sua vida ou no pós-vida, lá com ele, na outra vida, entendeu? Se ele parece calado, é porque ele está trabalhando em algo muito maior do que você imagina. Se Deus parece quieto, é porque ele tem projetado para você algo que vai realmente ser útil, que vai mudar você, que vai aproximar você dele. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem por amanhã. O problema é que você está passando agora a dificuldade, o aparente silêncio de Deus, que na verdade é apenas a nossa ansiedade, não é nem um silêncio, é a nossa ansiedade que faz sentir isso. Esse silêncio de Deus é apenas Deus preparando, abrindo as portas para você, livrando os maus caminhos ali do seu pedido. Às vezes a gente pede algo e tem algo ruim ali no meio, cara. Quantas vezes eu pedi algo para Deus que não deu certo, e lá na frente aconteceu um acidente e tal. Às vezes você fala para Deus, eu preciso de tal coisa, e aquela tal coisa não acontece, é um livramento. Quantas vezes isso aconteceu na minha vida, eu não posso nem contar, muitas vezes. Eu lembro que eu queria ser um líder da denominação que eu frequentava, um bispo famoso. Se eu fosse, existiriam agora vários vídeos sobre mim, pedindo dinheiro, fazendo um monte de coisa que a Bíblia não concorda. Graças a Deus, ele não ouviu o meu pedido e eu fui um cara normal, comum. Não cheguei a ser grande dentro da instituição. Hoje eu entendo porque tudo que eu fazia ali não dava certo, porque não era da vontade de Deus. Deus não queria que eu estivesse ali naquele meio. Deus tinha preparado algo muito melhor para mim. Naquele momento eu não entendi, mas depois eu passei a entender. Às vezes acontece isso com você. Às vezes você, não, eu pedi algo para Deus, não aconteceu agora, mas depois você vai entender. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem para amanhecer. Às vezes você pediu a cura de alguém e infelizmente ela acabou partindo. Mas você vai ver essa pessoa em breve, se Deus quiser, certo? O que eu digo para você é o seguinte: Deus não está te ouvindo. Se você não consegue ouvir a voz de Deus, a resposta de Deus, fique mais perto dele. Quanto menos você escutar a voz de Deus, mais perto você fique. Quando ele falar, você vai ouvir com clareza. Quando a resposta vier, ela vai vir completa. Você compreende? Então espero que tenha te ajudado com esse vídeo. Deixa aí o seu like, a sua inscrição no canal, para que a plataforma entregue os vídeos para as pessoas que realmente precisam, tá? Valeu, fui!